Por isso a dificuldade de planejar, por isso a dificuldade de mudar de rumo, porque você mudou o sistema financeiro, você afeta agora os fundos de pensão. Os fundos de pensão, e vocês são auditores fiscais, conhecem bem, né? Podia ser chamado também fundos de mutreta, e que estão em todas as grandes empresas brasileiras. Você não pode mudar a Vale do Rio Doce, porque toca logo na Previ, que é o fundo nascido dos funcionários do Banco do Brasil. O problema é mais complicado. Juscelino pôde planejar porque podia discriminar. Hoje você não pode planejar com aquela largueza, porque você não pode discriminar. Os interesses são muito emaranhados, eles atravessaram o campo ideológico, foram de um lado para o outro e constitui uma trama em que quem meteu o pé fica preso, que nem urso no Ártico. Essa que é a dificuldade, que é, ao mesmo tempo, um sinal da riqueza da estrutura social. Como o Ricardo falou, ela não é mais tão simplificada como nos países asiáticos o foi em algum tempo. A China vai se complicar daqui a pouco. Essa facilidade de discriminar, de pôr punição a um, prêmios a outros, vai... Juscelino fez isso com largueza. Pegava o câmbio produzido pelos produtores de café, desde o exemplo de Vargas, e transferia para a indústria na forma de um dólar mais barato. Hoje ninguém se atreve a fazer isso, porque a trama de interesses é muito mais complexa do que já foi no passado. E, evidentemente, que o agronegócio está dentro disso, né? Mas o problema maior é nas cidades. O problema maior é esse: você está usando os recursos públicos, os fundos do BNDES, para fortificar grandes empresas, sob o argumento eterno de que isso fortifica a presença das empresas brasileiras no comércio e no mercado internacional, sem nenhuma contrapartida. A contrapartida é você exigir mais controle social e vai fundir a perdigão com a sadia, tudo bem. Nesta fusão, uma parte do leão tem que ficar com o Estado brasileiro, refazer os músculos que Fernando Henrique desfez. E isso está muito mais nas grandes concentrações de empresas do que propriamente no campo. No campo, nós sabemos, aí combina o pior que o Brasil já produziu. O espírito do latifundiário, aquele que fez a população rural e os trabalhadores pagarem um preço muito alto, com a nova ganância imperialista. Aí você combina... Agora, não nos enganemos. O problema do Brasil não está mais no Nordeste, porque isso é caridade cristã. Vamos atender o Nordeste. Não, senhor. O problema está em Paraisópolis, em Heliópolis, nas grandes favelas de São Paulo, na enorme miséria de São Paulo. Se você não quebrar essa estrutura, não há futuro muito radiante pela frente. Não está mais em que a agricultura é inviável. Mostramos o contrário.
Mostramos que este país vai se transformar no celeiro do mundo. Antigamente era uma coisa orgulhosa de se dizer, hoje deve ser vergonhosa de se dizer, ao mesmo tempo que mantém uma população de famintos. Famintos que não é por simbolismo, morre de fome mesmo. Essa é a contradição. E o grande poder, não sei se foi Márcio, acho que esse escândalo de que o Brasil tem 10 grandes bancos. Quer dizer, isso é uma enorme concentração de poder e de riqueza. Não tem Henrique Meirelles, que aliás veio do Banco de Boston, que mova uma palha sem antes saber o que é que pensam os 10 grandes bancos brasileiros. E nem tem um sistema de consultas institucionalizado, como os outros bancos centrais têm. Né? Aqui o sistema de consultas é no camarada, pega o telefone. Eu conheci alguns, um que hoje é economista-chefe do Bradesco. Era um garoto bem intencionado, que estudava a regulação na França. Virou o quê? Virou desses. E o presidente do Banco Central ouve. Ouve por quê? Ouve porque a ciência dele é melhor do que a do Ricardo Carneiro? De jeito nenhum. Ouve porque ele é economista-chefe do Bradesco. Só por isso. Os vícios e taras da sociedade brasileira são atualizadas e modernizadas. O compadrio, o favor. Então, liga para o Otávio de Barros, que é o economista-chefe do Bradesco, pergunta a ele qual é a opinião dele. Vai para o inferno. Tem que chamar o senhor Otávio de Barros, tem que fazer um comitê republicano, aprovado pelo Senado, que é a Casa dos Estados, e não fazer a palhaçada que a sabatina que o Senado faz quando se indica o presidente do Banco Central. Não é? Todos nós aqui, embora vez ou outra a gente diga que não gosta e tal, mas de vez em quando você olha para o programa do Silvio Santos. Né? Pois a sabatina de alguém que vai ser presidente do Senado, pelo Senado, que vai ser presidente do Banco Central, pelo Senado brasileiro, é pior do que a sabatina do Show do Milhão. É pior. O sujeito tira aquilo de letra. Quer dizer, não tem instituições republicanas fortes que representem ao mesmo tempo a vontade do povo e a vontade dos estados. Então é fácil passar e depois, quer dizer, a prática do compadrismo, da conversa de cozinha, transplanta-se para as instituições republicanas. Não pode dar outra coisa, pode dar nisso. Um economista medíocre é ouvido pelo presidente do Banco Central. E, de novo, são os nossos clássicos voltando, todos eles. É Gilberto Freire, Casagrande Senzala, né? O chicote doce. Alguém já viu um chicote doce? Esse é o que está traçado nas linhas básicas do desenvolvimento capitalista brasileiro. É preciso ganhar forças para quebrar esse padrão. Se não quebrarmos, o destino... eu não acredito nele.
Ricardo nos indaga acerca do financiamento da Seguridade e destaca a política de tratamento dos benefícios e o financiamento da saúde. Muito bem. Nosso modo de ver, a Previdência, ela não resolve questões que são estruturais. Se a remuneração paga pelo sistema de previdência e aposentadoria brasileiro, se deve basicamente ao fato que os salários brasileiros são muito baixos. Então, a Previdência não pode corrigir algo que é intrínseco a um sistema de pagamento de salários extremamente baixos. A Previdência Social no Brasil já responde por 50% do gasto social brasileiro. O Brasil compromete 22% do PIB com gasto social e mais de 11% já são da Previdência. Cerca de 25 milhões de pessoas que recebem esse benefício. Portanto, ampliar a Previdência é possível. Agora, sem ampliar o gasto social como um todo, significaria, na verdade, você está tirando de outras partes, tendo em vista esta forma de financiamento que nós temos hoje. Melhorar o padrão de aposentadoria implicaria também elevar a remuneração dos ativos, dos trabalhadores ativos. Sobre a questão do financiamento da saúde, na realidade, algo que a gente podia ficar indagando: por que um país que tem mais de 500 anos de história e não tem 50 anos de democracia está convivendo com 25 anos, que é o período mais longo da nossa história de democracia? Como é que a democracia se sustenta por tanto tempo no Brasil? Não é, evidentemente, a minha especialidade, então tenho aqui talvez alguns argumentos para justificar. É o fato que quase todos os segmentos sociais terminaram sendo beneficiados pela política de ampliação do gasto social. Se os ricos passaram a ter uma ampliação dos seus benefícios pela macroeconomia financeira, pelos juros das dívidas e outras formas privadas também de remuneração, a classe média ampliou muito os seus benefícios, a despeito de ter tido nos anos 90, sobretudo, embora nos 80 já há traço disso, de encolhimento da classe média, da dificuldade de reprodução dos filhos da classe média em condições equivalentes ou superiores aos seus pais, da classe média assalariada, mas não há dúvida que a classe média foi beneficiada por uma série de mecanismos de isenção e subsídios fiscais. Um deles, evidentemente, é o que concerne ao financiamento da previdência privada, da saúde privada, da educação privada, da assistência privada, que é basicamente objeto dos abatimentos que nós fazemos na declaração do imposto de renda. A estimativa é que em 2007, algo como 10 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados, foram abatidos para o financiamento da saúde privada no Brasil. Então, o Estado financia, quer dizer, arrecada e financia o SUS, mas ao mesmo tempo também viabiliza o financiamento da saúde privada. E quem é que é a saúde privada? É a classe média e os ricos. Certo? Assim mesmo em relação à assistência privada, à previdência privada e à educação. É estranho que nós possamos ter abatimentos para financiar a saúde privada. Financiamento, acho estranho isso. Agora até temos condições de abater o pagamento que fazemos para a doméstica. Isso é uma coisa estranha. Certo? Isso retirou a classe média, entre aspas, da disputa de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade, de uma previdência de qualidade, porque ela encontrou o seu caminho próprio de financiamento, à margem do setor público. Então, entendo justamente que a questão da saúde, mas não exclusivamente da saúde, da educação e assim por diante, da forma com que hoje é financiada, na verdade, significam vazamentos dos recursos públicos que poderiam ser perfeitamente alocados no financiamento público das várias áreas de intervenção do Estado e que são, de certa maneira,